Olá, você vai ver no Jornal de hoje: combate e prevenção à hipertensão arterial, 56 anos da JUCO e a cartilha sobre alienação parental. Confira os destaques da 21ª sessão ordinária do ano. Que a gente guarda algumas coisas, Ana Paula, lá do passado, né? E eu guardo com muito carinho uma cobertura que eu usei em 1989. Eu entrei na JUCO com 11 anos. Era minha essa cobertura, eu guardo com muito cuidado aí. Não cabe mais não, cabe mais não. Cabe mais não. Cabe... Ministério do Planejamento lança ferramenta para cidadão acompanhar andamento de obras. O site é fácil de navegar e você pode acessá-lo pela página paineldeobras.planejamento.gov.br. Lá é possível ver a quantidade de obras que estão sendo acompanhadas, o investimento feito e qual o programa do governo que garante os recursos. E programa Asfalto Novo recebe aporte de 50 milhões de reais. É agora no Câmara Notícias. Alienação parental, a homenagem ao aniversário de 56 anos da JUCO e uma moção sobre o Dia Nacional de Combate e Prevenção à Hipertensão Arterial estão entre os principais assuntos debatidos durante a 21ª sessão ordinária do ano. E a sequência de moções teve início com a moção de inconformismo do vereador Tinha de Ferreira sobre o aumento abusivo da taxa de lixo no carnê do IPTU e que afetou um grupo de moradores do Jardim Santa Fé. Nós tivemos aqui aquele ajuste que teve na taxa de lixo, que acabou incluindo no IPTU. E nós tivemos problemas lá no Santa Fé. E o Santa Fé teve aqui, fez uma reunião lá na Secretaria de Finanças, até o líder acompanhou essa reunião, viu, líder? E agora as pessoas foram lá, fizeram o seu requerimento para poder rever esses valores do que foram cobrados a mais. Só que agora estão mandando resposta para as pessoas, pedindo para as pessoas regularizar o imóvel. Mas, gente, não é isso que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo o que é aquele valor que cobrou a mais para simplesmente trazer no valor do que é a metragem quadrada que ele tem de construção na área deles, porque jogaram em terreno. Agora, o que não dá para entender, que, se eu não me engano, no governo Emídio, acho que no segundo ano do governo Emídio, foi feita uma planta genérica desse município, não foi isso, Mário? E essa planta genérica, aquelas casas, áreas livres, que o senhor Didi sempre está reclamando aqui, que tem um terreninho, constrói 4 andares e cobram 800 metros quadrados, é porque essa planta genérica, ela pega. Então, nós temos a planta genérica, não tinha necessidade de ficar judiando essas pessoas. E pessoas pobres que não têm dinheiro para pagar uma planta, pagar um engenheiro, para no mínimo R$1.000 para fazer uma plantinha e assinar. Então, líder, leva lá para a Secretaria de Finanças, que eles têm a planta genérica lá, eles pegam aquilo, calculam, já tem a medida certa lá. Eles não precisam judiar dessas pessoas, pedindo para eles não estão pedindo regularização, e nós não estamos em período de anistia para regularizar, porque se for assim, nós vamos ter que regularizar tudo que é imóvel da cidade. E o parlamentar encerrou seu discurso cobrando informações sobre a venda de uma grande área da W Torres, na região do Três Montanhas, que tem uma dívida milionária de IPTU. Aquela área do W Torres, que tem uma dívida de 30 milhões de IPTU, teve aí um andamento aí com ela, aquela área foi vendida. Eu queria aqui, eu vou procurar essa semana, vamos questionar, saber se essa área, como foi passada a escritura dela, se já transferiram ou transferiram o IPTU, porque não poderia transferir com uma dívida de 30 milhões, Didi. E a área foi vendida da W Torres. E justo essa área que deve 30 milhões de IPTU, que resolvia pelo menos 50% das habitações sociais do meu amigo Didi, que está aqui preteando há 1 ano e meio. Certo, senhor Didi? Então, vamos correr atrás disso, gente, para fazer a coisa certa nessa cidade, vamos procurar saber para poder as coisas andar. Os 56 anos de fundação da JUCO, uma instituição que se confunde com a própria história de Osasco, foram lembrados na moção de homenagem do vereador Josias da JUCO e pelo presidente da casa, doutor Lindoso. Osasco se emancipou e logo 2 meses depois, digamos assim, a JUCO se formou.
é impressionante o trabalho da Juco aqui na cidade de Osasco. Eu até, aonde eu vou, Josias, eu levo, eu falo a respeito da Juco. Algumas cidades têm algumas instituições que fazem um trabalho análogo, um trabalho similar ao que a Juco faz aqui, mas eu não é querendo puxar a sardinha para o nosso lado, mas a Juco é bem melhor. Nós temos Jucos aqui na Câmara, e eu posso citar a Isabel, que ficou um bom tempo conosco aqui, e ela é tão profissional, tão competente, que ela entrou na faculdade, Cláudio, e nós de imediato já colocamos ela num programa de estágio que nós criamos aqui, que é a CA. Tenho certeza que ela, quando terminar a faculdade, vai ser uma profissional exemplar e vai nos dar bastante orgulho. E eu não poderia, vereadora Ana Paula, deixar de falar que quem instituiu o aniversário da Juco e colocou no calendário da cidade de Osasco foi em 23 de abril de 1991, prefeito Francisco Rossi. A Juco tem uma gratidão boa pelo seu pai, pelo que ele fez pela Juco. O primeiro convênio da Juco com a prefeitura foi o prefeito Francisco Rossi que assinou o convênio. E de lá para cá, vereador Jair, a Juco cresceu de tal maneira que a gente cada dia mais se orgulha dessa instituição na cidade de Osasco. O que o presidente falou é verdade. Muitas vezes eu recebo vereadores, até prefeito aqui no gabinete, e aí eu penso que eles vieram visitar a cidade, vieram visitar a Câmara. Não, a gente veio conhecer a Juco. Eu tenho que sair correndo daqui para ir na Juco com eles, para mostrar a Juco, para eles levarem para a cidade, Régia. É uma alegria. E o parlamentar simbolizou seu carinho pela entidade, resgatando um item básico de todo integrante da Juco. Que a gente guarda algumas coisas, Ana Paula, lá do passado, né? E eu guardo com muito carinho uma cobertura que eu usei em 1989. Eu entrei na Juco com 11 anos. No Fundo Social, entrei com 11 anos na Juco. E era minha essa cobertura, eu guardo com muito cuidado aí. Não cabe mais não, cabe mais não. Cabe mais não. Cabe... E é uma felicidade ter passado por essa instituição. E hoje, Alex, quando eu cheguei na Juco, eu tirei tantas fotos com os alunos, que ao terminar, eles começaram a perguntar para mim, tinha a história dos pelotões, como foi criado. E aí eu fiquei muito emocionado. A Juco não está preocupada, vereador Pelé, com a questão de dar emprego. A Juco está preocupada na formação, na qualificação profissional. A professora Régia sabe bem isso. Trabalho é consequência de uma formação e de uma qualificação. E graças a Deus hoje a Juco está com mais de 1.000 alunos, já se passaram mais de 30.000 alunos na Juco. Nós temos alunos da Juco hoje, empresários, engenheiros, juízes, desembargador, nós temos hoje ex-Juco, nós temos profissionais, temos na prefeitura hoje muitos funcionários. Falar, vereador Jair, da Fundação Casa, todo mundo fala. Falar das coisas ruins, todo mundo fala. Mas falar de uma instituição que forma jovens, que dá o seu direito, mas também cobra o seu dever, são poucas que fazem isso. Então, parabéns a Juco, parabéns ao professor Daniel, parabéns ao Irante, parabéns ao Vivaldo, parabéns ao Horácio Gonçalves, parabéns a vários que passaram pela Juco e que deu a oportunidade dessa entidade existir há muito tempo. 26 de abril é o Dia Nacional de Combate e Prevenção à Hipertensão Arterial. E a data foi lembrada em uma moção do presidente da Casa, Dr. Lindoso. A hipertensão é uma das doenças que mais matam no mundo. E no Brasil não seria diferente. Ela caminha concomitantemente a algumas doenças que ela acaba aparecendo com a idade, como a diabetes mellitus. Entretanto, ela pode ser infantil. Tem crianças que podem apresentar hipertensão arterial por problemas renais, por problemas nefrológicos. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil, vamos falar do Brasil, vamos falar do nosso país, a cada 2 minutos morre uma pessoa por infarto, por um problema cardiológico. Mata mais que o trauma, mata mais que qualquer outra doença.
E, assim, a hipertensão, ela é uma doença que, se prevenida, se tratada corretamente, identificada, você consegue controlar e você consegue viver naturalmente com a hipertensão arterial. É até engraçado, vereadora Régia, que alguns pacientes, quando passam comigo, eu pergunto: o senhor é hipertenso? Ele fala assim: não sou hipertenso, eu uso um remédio. Na verdade, ele é hipertenso, mas ele tem a hipertensão controlada com o uso de medicamento. Essa é a realidade. Fica aqui a minha dica. E a data também foi marcada aqui na Casa Legislativa com uma ação especial voltada à orientação e conscientização sobre a doença. Durante todo o dia, cerca de 80 pessoas passaram pela aferição de pressão. Os casos em que a hipertensão foi constatada foram orientados a procurar tratamento. E veja também no Câmara Notícias: a alienação parental em pauta na 21ª sessão ordinária. O enfraquecimento das responsabilidades dos pais geram filhos com uma falsa ideia de liberdade, sem referências de responsabilidade. E são esses filhos que depois se casarão e perpetuarão esse modelo de família sem alicerce, irresponsável, alienada e alienante. Não saia daí, é depois do intervalo. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta com mais destaques da 21ª sessão ordinária. E um tema muito debatido foi o lançamento da cartilha sobre alienação parental, que aconteceu em um evento na Prefeitura e contou com a presença de representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Judiciário e de vários vereadores. A importância da publicação foi repercutida por integrantes da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família. Aqueles que têm interesse e quer conhecer e saber sobre o tema. E esse tema ainda é desconhecido, infelizmente, por muitas pessoas. E a alienação parental é justamente, vou falar de uma maneira bem clara para que todos possam entender, é justamente quando um casal já não se encontra mais em condições de estarem juntos e começam a fazer, como dizem no meio popular, a cabeça da criança de um contra o outro. Pai contra a mãe e mãe contra o pai. E ali esteve muitas pessoas presentes que, com certeza, senhores vereadores, vivem ou vivenciam uma situação tal qual essa. Mas que eu gostaria de falar justamente sobre isso, e aí eu falo com os vereadores, vereador Daniel, vereador Rogério, outros que estão na frente parlamentar de defesa da vida e família, é justamente que essa questão da alienação ela é o resultado final de um processo, como a doutora bem colocou, é a parte final. Né? Muitas coisas acontecem antes nesse processo para que a criança, vítima, ela passe pela situação tal qual é descrevida aqui na cartilha e que muitos já conheceram casos semelhantes. Eu quero parabenizar o nobre vereador Ricardo Silva pela moção e, sobretudo, parabenizar o Conselho Tutelar e o CMDCA pelo lançamento da cartilha, que ficou muito bem elaborada, bem objetiva, bem clara. A sociedade está discutindo esse problema da alienação parental, um problema que consiste na interferência psicológica provocada na criança, no adolescente, como o Ricardo aqui já dizia,
por um dos seus genitores contra outro membro da família, que também esteja responsável pela guarda e vigilância. Agora, a gravidade desse problema social não pode ser limitada à discussão apenas das consequências, pois a alienação parental ela ocorre como consequência grave de um problema ainda mais grave que a antecede. Eu estou me referindo aqui às raízes do problema que se encontram na desconstrução da família na sociedade. Na condição de vereador e presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, eu não posso deixar de denunciar aqui essa terrível investida de governos internacionais e nacionais, de ideólogos com suas vãs e baixas filosofias, que são chamadas, inclusive, de modernas, mas que tentam, de todo modo, desconstruir os princípios e os valores de nossa sociedade. Está ocorrendo, senhor presidente, uma verdadeira reengenharia social, é assim que é o termo técnico, termo que aparece nos documentos já preparados pela ONU para as conferências e cúpulas desde a década de 90. Falava com a doutora Régia pela manhã, lá na entrega das cartilhas, no lançamento, e ela lembrava um ponto importante, ela falava da questão da autoridade dos pais. Um dos problemas ela citava. E me chamou muita atenção nisso. A autoridade de pai e mãe foram trocadas por uma falsa ideia de que os pais devem ser meros amigos dos filhos. Não que eles não devem ser amigos, mas reduziu a um nível apenas de amizade e desrespeitou a estrutura familiar. O enfraquecimento das responsabilidades dos pais geram filhos com uma falsa ideia de liberdade, sem referências de responsabilidade. E são esses filhos que depois se casarão e perpetuarão esse modelo de família sem alicerce, irresponsável, alienada e alienante. Então eu aproveito essa moção para deixar aqui esse alerta que a nossa sociedade de hoje ou repensa a reestrutura familiar ou vamos cada vez pagar mais caro e, infelizmente, será o fim da nossa própria sociedade. Muitas vezes, o pai quer ser pai depois da separação. A mãe quer ser mãe depois da separação. Eles não pensaram, não discutiram isso com a família, e depois que houve a separação, aí começa a falar que o pai não deixa a mãe ver o filho. E aí começa a desconstruir, vereador Rogério Santos, a família. Seu pai não vale nada, seu pai não é nada, seu pai não quer te ver. E a mesma coisa acontece com a mãe. Eu lembro bem quando a vereadora Ana Paula discutiu esse tema aqui, que nós fomos para a audiência pública, que nós fizemos uma conferência, que o Conselho Tutelar visitou uma outra cidade para pegar sugestões para que a gente aprovasse isso na cidade. E o mais importante nisso, senhores vereadores, hoje eu fiz uma proposta, e a doutora Bertina, juíza, entendeu que era importante, que era a questão de ter o centro de visita monitorada, que hoje é em São Paulo. Exemplo, vereador Rogério, muitas vezes uma mãe, na separação, ela usa, presidente, que o pai abusou da criança. E não é verdade. Ela já falou hoje que teve casos que não era verdade. E aí ela teve que mandar para essa visita monitorada para que entendesse que aquilo a mãe tinha construído exatamente para afastar o filho e os parentes e desconstruir a família. E o mesmo direito que o pai tem, a mãe também tem aquele direito. Tem que tirar essa ideia que só a mãe sabe criar, que só a mãe sabe educar. O pai sabe criar, o pai sabe educar. A alienação parental é o desdobramento de uma situação que está afetando a nossa sociedade, que a gente precisa discutir e que a gente precisa ter essa atenção da desconstrução familiar, da desconstrução dos valores da família. E a nossa sociedade precisa estar alerta a tudo isso,
porque senão nós vamos viver um colapso social e um colapso da família, que é essa instituição que é a base da nossa sociedade. E hoje nós vemos uma sociedade sofrendo porque a família está destruída nos seus valores, está corrompida nos seus valores, e nós precisamos pensar e discutir políticas que de fato possam contemplar a família, que possa resgatar os valores, que possa resgatar de fato essa cumplicidade dos relacionamentos, porque a alienação parental nada mais é do que o desdobramento de uma família que entrou em separação, que entrou em discussão, que entrou numa destruição, numa rota de destruição dos relacionamentos. E eu quero aqui parabenizar todos os vereadores que têm levantado essa bandeira, o vereador Josias, que é um lutador desta causa, que está presidindo a Comissão da Criança e Adolescente, a vereadora Ana Paula, que a gente teve ciência de todo o seu trabalho, de toda a sua luta aqui na nossa cidade, sempre em defesa das crianças. E eu fico feliz que eu tenho visto na nossa casa, nessa Câmara de Vereadores, e eu não posso citar um único, mas eu sei que tem sido unânime essa luta quando se trata de defesa da família, quando se trata de defesa de valores para a nossa sociedade. E eu penso que é só assim que a gente pode construir políticas públicas. E a seguir, Sebrae cria incubadora de startups para incentivar microempreendedorismo. A gente tem uma aceleradora, é um espaço onde a gente, durante 4 meses, a equipe do Sebrae apoia o desenvolvimento de negócios digitais. A gente também tem aqui um espaço de coworking. Nesse espaço de coworking é totalmente gratuito. Quem quiser utilizar é só chegar no Palácio, se cadastrar na recepção e utilizar o espaço. E programa Asfalto Novo recebe aporte de 50 milhões. É bem rápido, não perca. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. O Brasil tem quase 70 milhões de domicílios. O dado está na PNAD contínua do IBGE. Pesquisa que permite ter uma ideia sobre como é a vida nesses lares e traz também os novos hábitos que vêm sendo adotados pela sociedade brasileira. Um novo retrato do Brasil foi traçado na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, ou PNAD Contínua, realizada pelo IBGE. Os últimos dados mostram que o fornecimento diário de água chega a quase 87% dos domicílios e que a ampla maioria das casas tem banheiro de uso exclusivo. O esgotamento por meio de rede geral ou fossa ligada à rede já alcança 66% das residências. Contudo, há diferenças significativas entre as regiões brasileiras. Em termos de esgotamento sanitário, a gente vê que na região sudeste o percentual já é bem bom, tá? Está em torno de 90%. Mas para as regiões norte e nordeste, requer mais investimento de infraestrutura, que o percentual de domicílios que tem lá a rede geral ou a fossa séptica ligada à rede geral ainda está em percentuais abaixo da metade dos domicílios. Então ainda há muito o que fazer. Em relação à energia elétrica, é quase totalidade já. A maior parte, acima de 99% em todas as grandes regiões tem energia elétrica. Fornecida pelo serviço, da rede geral. A pesquisa também mostra como o brasileiro se vê. As pessoas que se autodeclararam brancas caiu 2,4% em 2017 se comparado a 2012. No mesmo período, a população preta e parda cresceu. Segundo os especialistas, isso é reflexo de políticas afirmativas que têm mudado a forma de como a gente se percebe. O uso de tecnologia também foi pesquisado. Enquanto os telefones fixos diminuíram de 34,5% para 32,1%, a quantidade de domicílios onde pelo menos um morador tem celular aumentou de 92,3% para 92,7%.
também cresceu em 40% o número de domicílios com acesso à internet pela televisão, superando 7 milhões. Esse acesso à internet vem mudando dentro do domicílio. Tá? Esse aumento da televisão está associado a questões da mudança do sistema analógico para o sistema digital de TV, que as pessoas vão adquirindo as televisões, as Smart TVs, que tenham acesso. Então, que atende tanto a questão do desligamento do sistema analógico quanto ao acesso à internet. Por meio de suas redes sociais, o prefeito Rogério Lins anunciou a obtenção, junto ao governo do estado, de mais 50 milhões para o programa Asfalto Novo, que realiza o recapeamento em ruas e avenidas da cidade. As vias que serão beneficiadas com esse novo aporte não foram ainda divulgadas. Enquanto isso, entre as ruas que devem receber em breve novo asfalto estão as avenidas Analice Sacatauskas e a Novo Osasco. Só em fevereiro deste ano, 160 mil empresas foram criadas no Brasil. Segundo a Serasa, o número é recorde e a maioria são microempresas individuais. E aqui em São Paulo, o Sebrae criou uma incubadora de startups para incentivar esses profissionais. A Priscila está preparando um suco que ganhou o nome de Força Total. Tem fruta, verdura, legume e água de coco. É super saudável. Mas o forte mesmo é que o suco virou um negócio. Há um ano, ela deixou o antigo emprego como engenheira e virou microempreendedora. Posso dizer que eu acho que foi um ano que eu conheci muitas pessoas, aprendi muita coisa, eu saí da minha zona de conforto. Empreender, seja por qual for o motivo, é o desejo de muita gente. E o Brasil tem visto um boom de novos microempreendedores individuais. Só em fevereiro, quase 160 mil surgiram. Isso representa 82% de todas as empresas criadas no mês no país, segundo a Serasa Experian. Os dados são reflexo do cenário econômico, a retomada do crescimento da economia e, ao mesmo tempo, a lenta recuperação do nível de empregos impulsionam muita gente a abrir o próprio negócio. Em São Paulo, o Sebrae criou neste prédio histórico o Centro Nacional de Referência em Empreendedorismo, Tecnologia e Economia Criativa. A gente tem uma aceleradora, é um espaço onde a gente, durante 4 meses, a equipe do Sebrae apoia o desenvolvimento de negócios digitais. A gente também tem aqui um espaço de coworking. Nesse espaço de coworking é totalmente gratuito. Quem quiser utilizar é só chegar no palácio, se cadastrar na recepção e utilizar o espaço. E 2 salas de capacitação, que tem uma programação bastante intensa. A programação está toda no site do Sebrae e as pessoas podem acessar lá e se inscreverem nas atividades. O projeto do Bruno foi um dos 11 selecionados para receber orientação. Ao todo, 120 microempreendedores do país se inscreveram. Nosso negócio é o Emagreça Sem Dieta, um programa de emagrecimento online que ele não propõe dieta rigorosa e nem exercício físico, mas pequenas mudanças de comportamento, algumas quebras de rotina. Com o recurso que a gente tem aqui com a mentoria, o network que a gente tem com o pessoal que trabalha muito com desenvolvimento, proporcionou para a gente desenvolver um sistema de inteligência artificial que eu não desenvolveria sozinho e que deixou isso muito mais acessível para as pessoas. Então é um divisor de água mesmo. Mais transparência para acompanhar a execução de 98 mil obras em todo o país. Informações como valores investidos, andamento físico, execução financeira e o local das obras com recursos federais estão disponíveis para consulta no painel de obras, lançado pelo Ministério do Planejamento. Que tal saber como anda aquela obra do seu município pelo computador ou pela tela do celular? Com a plataforma Painel de Obras, criada pelo Ministério do Planejamento, é possível acompanhar como está a construção de hospitais, creches e estradas perto da sua casa. A plataforma reúne informações de mais de 90 mil obras em todo o Brasil, custeadas pelos programas Siconv, PAC e também pelo programa Avançar. Os dados correspondem a 1 trilhão e 230 bilhões de reais em investimentos em obras iniciadas desde 1998.
O site é fácil de navegar e você pode acessá-lo pela página paineldeobras.planejamento.gov.br. Lá é possível ver a quantidade de obras que estão sendo acompanhadas, o investimento feito e qual o programa do governo que garante os recursos. O cidadão pode conferir se a obra foi cancelada, se ainda está em execução ou se foi concluída e como está a prestação de contas. Também dá para saber a quantidade de obras em cada estado e município. Para o Ministério do Planejamento, essa ferramenta ajuda o governo a ter um acesso unificado às informações que antes estavam em vários sistemas e, para o cidadão, uma forma mais fácil de controlar o andamento das obras que vão beneficiar a comunidade. A transparência e a clareza trazidas pelo painel permitirão ao cidadão e aos meios de comunicação acompanhar, fiscalizar e reivindicar a entrega de obras. O painel fornecerá aos órgãos de controle uma base consolidada de informações, facilitando o monitoramento e a fiscalização. O resultado, assim eu espero, será uma gestão mais efetiva da aplicação dos recursos públicos. Para o Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, o portal facilita o controle de como é gasto o dinheiro público. Sabemos que o caminho do desenvolvimento do país passa pela transparência, então é mais uma ferramenta que é disponibilizada para que o cidadão exerça a sua cidadania, acompanhe os recursos que, por mais que a gente chame de público, nada mais são do que recursos fruto do pagamento dos impostos de cada cidadão. E eu tenho certeza que o caminho que hoje a administração segue de abertura de seus dados, de fornecimento de informações, ele é o caminho correto para que a gente consiga realmente otimizar a aplicação dos escassos recursos que nós temos para a grande gama de atividades que o Estado tem. Eu sou Fernanda Lucena e este foi o Câmara Notícias. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau.